Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, é a nossa escola bíblica dominical, né? E como sempre, nós temos insistido nisso, da sua participação, da sua leitura, seu sim, assista o vídeo, né? Dá o retorno, porque vai ser importante para nós, professores, mas para vocês, alunos também, né? Que vocês estejam participando pela compreensão da lição, para o crescimento, né? E hoje conosco a irmã Suzana, a professora Suzana, que vai nos ajudar. A graça e a paz, pastor. Muito bom estar aqui novamente, crescendo no conhecimento do nosso Deus. Muito bem, né? Então vamos a mais uma lição, né? Aí no capítulo 7, que tem como título, né? O ataque à autoridade divina, né? E já dá a entender que vai atacar a divindade, a soberania de Jesus Cristo, que é a negação do senhorio de Cristo, né? Como eu disse na lição anterior, as pessoas querem esse Jesus Salvador, sempre fala que aceita Jesus como Salvador, mas como Senhor é muito mais difícil, né? Porque aquela coisa de Senhor logo não vai nos arremeter a pensar, né, num dono, aquele que vai mandar sobre nós, e Jesus Cristo é essa pessoa, sim, ele é o nosso dono, né? Até porque ele que nos fez, né, por dois motivos. Primeiro ele nos fez, depois nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário, um preço altíssimo. Isso, então, sem dúvidas, né, pastor? Somos servos, somos escravos comprados pelo sangue de Cristo. As Escrituras afirmam categoricamente, né, que o Senhor Jesus, Senhor e Salvador. Tá, e nosso texto ainda continua o mesmo, né? Judas 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, negar a soberania, o senhorio, o próprio Jesus Cristo, né, é o que muitos líderes, ou melhor, falsos líderes, estão fazendo hoje, levando, arrastando a multidão de seguidores, pessoas que não querem esse Jesus Cristo Senhor, não querem ou não reconhecem a soberania. Querem um Jesus Cristo assim, mais light, Salvador, que vão levá-los para o céu, ou aqui nem está preocupado com o céu, neste tempo agora, encher ele de mordomias, de regalias e mais coisas aí, de prazeres mundanos que as pessoas querem neste tempo. É mais fácil, né, pastor Adeus? É uma vida mais muito prazeroso, né, neste mais tempo. tranquila, né? Tudo muito bom, ser salvo e receber só bênçãos, não ter trabalho nenhum. O tal do compromisso, ele é muito complicado, né? Porque em muitos casamentos, é um dos exemplos, né, e tantos outros, às vezes não dá certo. Porque esse negócio de fazer um compromisso e batalhar, lutar para que esse compromisso permaneça, é muito difícil. Realmente não é fácil. Então, esse propósito, esse compromisso de servir a Jesus Cristo aqui neste tempo, realmente não é fácil, né? Se fosse fácil, teria muito mais gente, né? As igrejas não caberiam. Sim, com certeza. Né? Estaria mais gente servindo a Jesus Cristo. Muito bem, vamos, né? Nosso ponto aí, na página 192. À medida que as igrejas adaptam seus cultos dominicais para atender aos gostos dos interessados, a ênfase em edificar os santos diminui cada vez mais. E o entretenimento dos incrédulos é crescentemente ressaltado. Ou seja, a cada tempo que passa, que as igrejas vêm se adaptando, né, os cultos, né, principalmente, geralmente os cultos do domingo vem mais gente, né, durante a semana às vezes as pessoas trabalham e é mais complicado um pouco, mas no domingo geralmente é o culto que dá mais gente, mas ao passo que as pessoas estão vindo, esses falsos mestres têm tentado moldar o culto ao seu modo, às necessidades, aos interesses deles próprios, das pessoas, para as pessoas virem, né, vai diminuindo, né, o crescimento dos santos, a chamada a servir Jesus Cristo, né, que nós estávamos falando, e o entretenimento tem crescido muito, né, infelizmente tem se perdido a palavra verdadeira, aquela de fazer as pessoas olhar para si mesmo, para dentro de si, e se envergonharem, e não se sentir culpado, vai se sentir arrependido, porque se sentir culpado vai ser o ataque pelo diabo, mas o arrependimento gera uma nova vida em Jesus Cristo. Eu ouvi essa semana um comentário assim, pastora Deus. Tem um colega meu que ele participa numa igreja e essa igreja não tem culto no domingo de manhã.
não tem escola bíblica, não tem programação nenhuma na parte da manhã. Por quê? Porque o líder, o pastor entendeu que os membros precisam descansar no domingo. Eles já trabalham de segunda a sábado. Então, o domingo é para eles descansarem. A gente tem programações no meio da semana. Aí eu perguntei, e as programações no meio da semana? As pessoas participam? Ah, tem um grupo que participa. Ou seja, o líder está tentando agradar a igreja, né? Fomentar o desejo ali do membro, porque é muito difícil vir no domingo de manhã, está todo mundo cansado e tal. Mas também não vão... Levanta a semana toda, todo dia de cedo, né? Isso, para ir trabalhar, mas não vão também na programação meio de semana, porque chegam tarde, estão cansados e tal. Mas o pastor, ele compreende a necessidade, né, do rebanho, ele sabe que é importante e tal. Eu falei assim, interessante, porque para mim, o melhor momento, não que esteja uma escala, mas aquele momento assim para você aprender que você não tem aquele compromisso com o trabalho, a sua mente está livre no domingo de manhã, você vai para a igreja, você vai adorar o Senhor, você vai aprender, né, a palavra dele, a porção que ele tem para nós ali, os irmãos reunidos nesse intuito. Eu creio que ficar dormindo até meio-dia, né? Que proveito tem? Para mim já é uma vantagem, né? Que geralmente quando as pessoas vão trabalhar, a maioria entram 7 horas, por exemplo. Né? A escola bíblica, quando é presencial, começa 9. A pessoa já ganhou 2 horas, né? Já, pelo menos mais 2 horas, já está no lucro. E eu gosto de falar por mim, né? Nem gosto de falar pelos outros. Né? E não sou melhor do que ninguém nisso também. É só um exemplo. Né? Eu, quando não era crente, amanhecia numa festa. Né? E chegava lá, morava na roça, chegava na hora de tirar o leite, 6 horas da manhã. Agora as pessoas não podem ficar numa vigília até meia-noite. Se falar que vai amanhecer, pior ainda. Quer dizer, eu estou totalmente no lucro. Né? Agora, se eu entendi que agora que eu descobri o que realmente é o caminho, a eternidade, que é Jesus Cristo, por que eu não posso servir com o mesmo afinco? Ia para a festa, estava chovendo, eu ia de moto. Agora as pessoas não podem vir para a igreja porque está chovendo. Então eu não entendo, eu, né, sou mais radical. Eu trabalhava no terceiro turno na Goiás, aí saía de lá, vinha direto para só tomar um banho, vinha para a escola bíblica. Aí, para me manter acordado, eu enchi o pastor João de pergunta. Aí as pessoas vêm, não, prefere dormir, escorar lá e vai dormir. Aí eu não dou conta. Aí, às vezes eu falei que teve pessoas até que se ofenderam, né? Algumas vezes que eu falava, né? Quer dizer, eu estou falando de mim, nem estava falando da pessoa. Essa se tinha ofendido, aí já não é comigo. Mas a palavra-chave é compromisso, foi o que o senhor falou. Compromisso, né, com Cristo. Compromisso, pastor. A pessoa não tem compromisso com Cristo, ela tem compromisso com ela mesma. Infelizmente, né? E muitos líderes incentivam e vai por este caminho. Também na página 192, cada vez que um pregador silencia ou abranda uma verdade severa das Escrituras para deixar sua mensagem mais agradável, esse pregador suprime a verdadeira mensagem de Cristo e desse modo usurpa a legítima autoridade de Cristo como Senhor da igreja. Ou seja, então, o pregador que quer ser bonzinho com as pessoas, quer agradar, quer trazer uma mensagem que as pessoas vão sorrir, ficar feliz, alegre, satisfeita, né, com o pastor, fala, não, esse pastor é muito bom, quer continuar na igreja, que o pastor lá é excelente, muito educado, muito simpático, né? Aí vai enchendo o pastor de elogio. Pode desconfiar que não está muito bom. Né? Porque vai contrário, ou seja, né, abrandou, quer dizer, diluiu o evangelho, quer dizer, já está contrário a Jesus Cristo. O senhor me fez lembrar do texto de Paulo, me ajuda a lembrar o versículo, pastor. Ele fala assim aos Coríntios: eu decidi nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí antes ele fala assim, que quando ele chegou, né, aquelas pessoas, ele não falou a elas com eloquência, né, com sabedoria humana, mas pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, ele anunciou a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, né, a palavra, o evangelho da cruz, ele é negligenciado em prol do ego humano. E cada vez que o tempo tem passado e as pessoas... E culpa muito grande esses pregadores que têm insistido né, nesse papo de agradar as pessoas, de
tem se perdido, né? Ver algumas, eu não curto muito, né? Talvez não seja o melhor exemplo. Vejo algumas às vezes a nível de conhecimento, mas se fosse só para assistir pregações e pregações tentando por aí, eu não assistiria. Eu me sinto obrigado até para estar informado, para estar estudando, ainda vejo alguns, mas tem uns que é de matar gente, de ódio, de ver um cidadão lá com a igreja cheia falando tanta asneira, né? E agora, como é gravado, chega a muitas pessoas, às vezes não pode citar nome, né? Aí, mas dá vontade de citar alguns nomes de exemplo, mas não pode, né? Quando é só dentro da igreja fica mais tranquilo. Mas eu não consigo banalizar a palavra de Jesus Cristo, não consigo fazer piada. Eu acho que eu gosto de fazer umas piadinhas sem graça por aí, mas na hora, no púlpito em si, eu não consigo. Eu acho um desrespeito tremendo à palavra de Jesus Cristo. Uma vez eu vi ali um cidadão aí, né, que é muito conhecido, muito popular, falando que certa coisa lá de Jesus Cristo era sacanagem. Eu falei, poxa, reverência, né, pastor? Eu falar uma coisa dessa de Jesus Cristo, dá uma vontade de vomitada de uma palavra dessa, porque é um total desrespeito com a autoridade de Jesus Cristo. Não dá, eu não consigo. A partir desse dia, eu não consigo ter simpatia com o cidadão. Por quê? Porque vai tudo contrário àquilo que eu acredito, e acredito naquilo que a Bíblia fala, e o que Paulo e todos os outros autores, Judas fala da reverência, da autoridade, do senhorio, da soberania de Jesus Cristo. Eu acho, né, uma ofensa muito grande. Em nenhum momento nas Escrituras, pastor, tanto no Antigo Testamento ou no Novo, você vê os servos de Deus falando com brincadeira, com irreverência, usando palavras vãs para se referir, né, ao ministério de Cristo, à obra, à pessoa de Cristo ou ao Deus soberano, santo de Israel. Então, eu creio que, quando diz, a nossa âncora é a Escritura e ela não dá margem para esse tipo de atitude, de comportamento, de irreverência, porque eu entendo assim, pastora Delsa, o líder que ele quer ser irreverente em cima do púlpito é porque ele só quer a atenção das pessoas. Ele não quer ministrar Cristo, ele quer ministrar ele mesmo, ali naquele momento. Recentemente li um livro aí, onde o autor lá falava que se fosse esses pregadores de hoje tivesse tido a revelação de João lá na ilha de Patmos, ele ia escrever 300 livros só contando a experiência, como ele tinha ficado, como ele tinha visto, o ângulo que ele tinha visto, e não em si a grandeza da revelação de Jesus Cristo, a soberania de Jesus Cristo, tudo ali. Ia contar a experiência dele e não contar os fatos, a revelação própria que Jesus Cristo, que Deus havia dado a ele. Ou seja, mais do que nunca, esses falsos líderes estão colocando eles próprios no centro da teologia, ou seria ele estaria no centro, não Jesus Cristo. Eu ia falar a teocentria e a outra é a antropocentria, né, que era o homem no centro. Sim. Ou seja, a prioridade deles não é o conteúdo, é o formato de exposição que importa. Isso. Muito bem, mas o ponto aí na página 192, a teologia da exclusão do senhorio de Cristo. O autor vai discorrer uma boa parte, né, sobre a teologia da exclusão do senhorio de Cristo. O evangelho é reduzido a um convite para que a pessoa creia em Jesus como Salvador, enquanto omite com cuidado qualquer referência à sua autoridade como Senhor. Então, o que nós estamos falando já aqui há um bom tempo, né? Hoje, a maioria desses pregadores que acreditam, que querem, né, essa exclusão do Senhor Jesus Cristo, eles com muito cuidado, né, eles vão falar que Jesus Cristo é Salvador, e nisso eles estão certos, né, nesse ponto, só porque eles só querem até aí. Aí com muito cuidado vão tirando o senhorio de Jesus Cristo para não chocar com as pessoas. Eles vão fazendo a cabeça, no popular, né, vai fazendo a cabeça das pessoas que o senhorio de Jesus Cristo não é importante. O que é importante é a pessoa ser salva, ir para o céu, morar eternamente com Jesus Cristo, mas só que não existe, não tem como tirar. Até porque todo lugar que a gente for ler na Bíblia, né, não que Jesus Cristo não seja Salvador, né, longe disso, que ele, aliás, é o único verdadeiro Salvador, mas muito antes ele é Senhor. Em todas as colocações, todas as passagens bíblicas que tem, ele vem como Senhor antes. Sim. Eu estava lendo e aí o autor fala, né, se eu não me engano, a palavra é sofismo. Aí ele fala assim, que o que é isso? A pessoa pega
a primeira proposição, que é verdadeira, mas conclui com uma proposição falsa. Então, qual é o resultado disso? O resultado final é que ali o que ele quer dizer no final é falso, né? Se torna uma heresia. Quando eles pegam e colocam Cristo somente como Salvador e exclui o seu senhorio, eles estão negando ali todo o poder do Evangelho. Né? Eles estão negando o Evangelho e estão acomodando o homem às suas próprias concupiscências, aos seus próprios pecados. Eles não querem mudança. Né? Isso está excluído. O autor, inclusive, né, da Guerra pela Verdade, fala ali que as pessoas elas querem continuar do jeito que estão, por isso que as igrejas hoje, as igrejas emergentes, estão lotadas, né? Porque as pessoas estão com os seus egos amaciados, eles estão salvos, mas podem continuar na sua vida de iniquidade. E aí ele vai falar sobre o pragmatismo e o exemplo disso. E eu achei interessante, pastora Adelso, porque ele explicou assim, esse autor que eu estava lendo. O que é o pragmatismo religioso? Ele tenta responder a resposta, o que dá certo com o que é certo. Então, o que dá certo para fazer isso? Ah, é isso. Então, isso é certo, isso é correto. E aí eles passam por cima de princípios bíblicos. Então, no contexto da igreja, hoje, o que enche uma igreja? O senhor, por exemplo, na sua opinião, o que enche uma igreja hoje? Falar de cura e de ficar rico, né? É o que a pessoa quer. Seja, todo mundo quer ter saúde, quer ter dinheiro. Isso, então vamos lá, ao pragmatismo. A teologia da prosperidade, somada, por exemplo, com a bênção de cura, ou somada com a batalha espiritual, resulta numa igreja cheia, onde as pessoas se envolvem nesse movimento. E qual é a intenção dos líderes? Elas ministram, né, com as suas ofertas. E as igrejas estão assim. Então, os falsos mestres, eles atuam dessa forma. Então, eles excluem o senhorio de Cristo, porque as pessoas não querem compromisso com Cristo. Então, ou seja, eles são pragmáticos. Espera aí, o que dá certo? Cristo é Salvador, isso funciona. Todo mundo quer ser salvo e ir para o céu. Cristo é Senhor, funciona? Não, não funciona, porque ninguém quer compromisso. E as pessoas ainda falam assim, sofrer já basta o que sofre tanto, Sim, ainda vou né? pregar Ainda vou uma teologia mais. de sofrimento, de martiria, né? Hoje em dia nem se vê falar, né? Raramente você vê falar sobre o ministério da martiria, ninguém quer. Chega numa igrejona grande dessa lotada e fala assim, ó, quem vai ser adepto da teologia da martiria? A maioria das pessoas não sabe, e quando for explicado vai todo mundo embora. Por quê? Porque ninguém quer. Ninguém tem interesse. Né? Não quer, porque ninguém quer, fala assim, que eu quero andar junto com Jesus Cristo. Mas o andar junto com Jesus Cristo é participar dele em tudo. Né? O que Paulo e os outros falam aí, né? Mas na hora de andar, só na hora do bom, das bênçãos. Na hora de carregar a cruz, aí eu tô fora, né? Aí, infelizmente, tá desse jeito. Da página 193, diz o seguinte, a mensagem do não senhorio encheu a igreja de pessoas destituídas de frutos espirituais, bem como de todas as outras evidências vitais da fé viva. Pessoas que, apesar disso, estão convencidas de serem cristãos autênticos. Hoje, quando se fala em frutos do Espírito, né, a maioria nem sabe quais são, né? Essas igrejas não ensinam o que as pessoas precisam. Aí vai ensinar um monte de outras coisas lá, que eu nem sei muito também, que não me preocupo muito com os ensinamentos. Deveria, às vezes, a nível de conhecimento, só também, e mais nada. Mas as pessoas, mas a gente sabe, as evidências vitais da fé, aquilo que realmente vai produzir fruto de arrependimento e fruto que permaneça, é esquecido. Por quê? Porque isso não atrai. É porque isso agora, está até falando no ponto anterior, isso machuca os ouvidos, né? Gosto de falar sempre, a verdade dói, a verdade machuca, porque ela vai me confrontar, porque ela vai me expor, vai falar para mim que eu estou errado. E as pessoas não querem estar erradas, as pessoas não querem admitir, mesmo que elas reconheçam que está errado, mas ela não quer se expor, né? E era um tempo onde tinha, não era muito da minha época ainda, mas via muitos relatos, de que haviam testemunhos verdadeiros, onde as pessoas expunham. Por quê? Porque ela mexia com esses pontos vitais da fé. Ela precisava de expor isso para se fortalecer. Hoje as pessoas não podem. Não vai mexer com elas não querem. Quando é uns testemunhos, aqueles era melhor nem ter abrido a boca, né? Que era só de coisas que realmente não crescem. A virtude. Hoje o que predomina, né, é o desequilíbrio.
né? Não mexe comigo, porque aí, né, não pisa no meu calo, senão eu vou revidar. Sim. O senhorio de Cristo, ele remete na prática nas nossas vidas, uma vida de santificação e frutos, né? Frutos de uma fé viva. Mas como nós falamos aqui antes, pastora Adelso, isso é trabalhoso, isso primeiramente vai trabalhar no meu eu, né? O meu egocentrismo precisa ser esmagado, o meu egoísmo, a minha vontade própria, isso é carregar a cruz de Cristo, é Cristo ser Senhor na minha vida e eu não fazer a minha vontade, mas a vontade dEle. E isso é revelado no meu dia a dia, na prática. Então, e é fácil? Não. Por isso o Espírito Santo, né, que nos ajuda, a obra é dele, a transformação nas nossas vidas. Mas essas pessoas, como o autor coloca aqui, elas estão inclusas nessas igrejas, crendo que estão salvas, né? E aí o apóstolo Paulo fala assim, ele dá um alerta para nós e fala assim, às vezes eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala assim, ó, provai a vós mesmos, né? Se são realmente salvos, provai a vós mesmos. E aí muitas vezes eu fico pensando e falando assim, Senhor amado, é complicado quando as pessoas se iludem com as suas próprias paixões, quando elas se iludem com o seu eu e não enxergam, né, o que está bem na frente delas ali, porque isso já seria um fruto, pastor Adelso. Se eu não quero mudança, se eu não quero servir a Cristo, ter compromisso com Ele, já é a evidência máxima de que o Espírito não habita em mim, porque o Espírito Santo nos impele à mudança, e as pessoas não enxergam isso. E aí, no final da frase, ele fala que muitas pessoas estão convencidas. Acho que esse é um grande ponto hoje que em dia que tem vivido, as pessoas estão convencidas, não convertidas, né? Por quê? Porque nós, afinal, nós não sabemos quem verdadeiramente é salvo. Mas, né, as evidências bíblicas nos dizem, né? Até porque a própria Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Né? Então, as pessoas, se ela não tem fruto de arrependimento, tem fruto do Espírito, né? Como que a gente pode acreditar que ela é salva? Às vezes ela está só apenas convencida de que é salvo. E para isso tem muita gente boa aí para convencer as pessoas. Com certeza. Então, a acomodação com o que é politicamente correto. Então, agora esse ponto aí, né, as pessoas têm se acomodado com o que é politicamente correto. Os evangélicos que se mostram dispostos a torcer a verdade bíblica, esses são os piores, a fim de fazerem o cristianismo parecer mais politicamente correto, estão, com efeito, negando a Cristo como o verdadeiro cabeça da igreja. Está na página 193. Então, o politicamente correto é a desgraça dos dias atuais, né? Juntamente com o desviado, é o grande problema da igreja. E às vezes nós acabamos, né, por não ofender as pessoas, né, aderindo, ainda que a meia boca, mas a essa política, né, o redundante politicamente correto, de ser muito educado. Não dá isso, nós estamos omitindo a verdade para as pessoas. Às vezes, né, no medo das pessoas saírem da igreja, sei lá, por um monte de questões, às vezes a gente acaba entrando nessa onda do politicamente correto. E eu, mais uma vez, falo de mim mesmo. Muitas vezes agi assim. Muitas vezes agi. Não quer dizer que a gente tem que ser grosso, mal educado, né? A gente tem que expor a verdade de forma, né? Eu gosto de dizer sempre, com educação a gente pode dizer quase todas as coisas, inclusive e principalmente a verdade. Né? Não quer dizer que eu preciso xingar a pessoa, mas também não quer dizer que eu não preciso contar a verdade. Aliás, né, na condição de pastor e líder, sou obrigado a falar a verdade. E quando eu não falo, eu estou agindo como as pessoas, torcendo o evangelho, né, distorcendo ele, levando para um caminho que não deveria. O senhor me fez lembrar da citação que o senhor falou sobre Ezequiel, né, o sangue na mão. Agora imagina isso, pastor, nas mãos dos hereges, dos falsos mestres. A arma que eles têm para conduzir as pessoas ao erro e à perdição. Eles distorcem o evangelho propositalmente, excluem o senhorio de Cristo propositalmente, porque eles querem promover a eles mesmos. Não tem compromisso com a alma do indivíduo. Então, assim, é muito perigoso, temos que estar atentos quando o senhor falou dos frutos, né, que a Bíblia nos diz que nós reconheceremos, né, esses indivíduos pelos seus frutos. Então, ou seja, nós reconhecemos as pessoas, como diz, os bons líderes pelos frutos e também os falsos líderes pelos seus frutos.
E os liderados também, os crentes de forma Com geral, certeza, né? com certeza. Porque, como eu já disse anteriormente, eu não sei, quem sabe quem é salvo é Deus, né? Mas nós temos uma noção, né? Pelo a resposta que eles dão, e isso baseado na Bíblia, não é de mim, né? Não vou chegar a falar assim, ó, esse cidadão é salvo, esse não é, não vou perder tempo com esse. Lógico, às vezes chega 5 anos evangelizando a pessoa para chegar lá, não deu resultado naquele tempo. Talvez que para frente possa até dar um resultado, mas a gente não sabe. Mas é que cabe a nós estar lidando com isso. E tem muitas pessoas que têm dado um bom testemunho, ou seja, os frutos dela, fruto do Espírito, está correspondendo com aquilo que a Bíblia diz da salvação, né? No final a gente vai saber, mas a gente acredita. E quanto a pessoalmente, cada um tem que ter certeza, até porque se não tiver certeza já rodou, né? Quanto à salvação. A supremacia de Cristo na igreja também está sendo desafiada por aqueles que integram o movimento da igreja emergente e sugerem que as escrituras não são suficientemente claras para permitir que preguemos a verdade com o mínimo grau de clareza, certeza ou convicção. Está na página 194. Ou seja, isso é um ataque direto, mas declarado à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, essas igrejas emergentes, né, essas aí que gostam de agradar as pessoas, querem atrair as pessoas, elas baratearam tanto o Evangelho ao ponto de atacar o Evangelho, o único e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, com a palavra mais branda, com a palavra ali de acolhedora que eles querem falar. Né? Muitas vezes fala assim, a sua igreja é acolhedora. Qual que é a doutrina da sua igreja? A doutrina da sua igreja é muito radical, muito rígida, não permite isso, não permite aquilo. Ou se for uma pessoa, no mínimo, eu não vou dizer nem crente, no mínimo inteligente já iria correr desse tipo de conversa. Né? Por quê? Porque já está totalmente contra. Não existe outra doutrina a não ser a Bíblia. Eu falar assim, poderia perguntar, lá na sua igreja prega o Evangelho, prega a Bíblia em si? Se não, né, já não dá nem para ir. Eu fiquei rindo, pastor, porque eu lembrei de um episódio com o Emerson. A minha tia perguntou para o Emerson, e aí, Emerson, como é que é a sua igreja? É acolhedora? Como é que são os pastores? Aí o Emerson, muito educado, né, como ele sabe ser, ele, minha igreja não serve para você não. Não precisa ir lá não, que você vai sair de lá chorando. A minha igreja é para poucos que realmente querem servir a Deus. E aí eu fiquei olhando assim, eu tentei não rir, porque ela ficou muito constrangida. Aí ela, mas o que você quer dizer com isso? Eu, nossa, quase que eu falei o não, pastor. Não, fulano, você não serve para lá não. Você pode continuar indo onde você está indo, que lá eles vão te falar que você vai receber muitas bênçãos, que você vai ser feliz e tal. Não vai na nossa igreja não, porque você não vai aguentar o evangelho lá não. E é assim, a gente está rindo, pastor Adelson, mas é a realidade da geração Infelizmente atual. É a verdade. Infelizmente é a realidade. Quando nós falamos aqui de pragmatismo, os líderes que não têm compromisso com Cristo, eles querem coisas práticas para encher as igrejas. Inclusive, eu não sei se o senhor sabe, tem uma igreja que promoveu o jiu-jitsu gospel. Né? Uma luta livre ali, gospel. Qual a intenção? Atrair os jovens. Aí a pergunta é, o que está atraindo os jovens? É a mensagem do evangelho ou é a diversão que às vezes ele falou assim, não tem nada para fazer hoje, eu vou lá ver o jiu-jitsu, né? E outras coisas que já foi falado nas lições anteriores, aí, as baladas gospel, o boate gospel e outras coisas mais. É o pragmatismo em ação, é a ação dos falsos mestres atuando na igreja e as pessoas indo à perdição. E todos os bons autores que a gente lê sempre falam que toda igreja deve pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí a igreja vai ter mais membros ou menos membros, aí não cabe a ele. Ele vai oferecer o trabalho, vai disponibilizar e vai pregar a verdade. Aí quem dá o crescimento, né, é Jesus Cristo. Né? Aí as pessoas querem iludir as pessoas com uma falsa doutrina, com o evangelho que não leva a Jesus Cristo. Infelizmente, mas é isso que tem agradado as pessoas. Né? Às vezes a gente fala tanto, eu quero insistir nisso, fala dos falsos líderes, mas tem os falsos crentes,
Aqueles Sim, que com é, certeza. né, você fala o que eu quero ouvir, você finge que é um pregador que prega a verdade, eu finge que sou um crente, e nós estamos fingindo que serve a Jesus Cristo, só que Jesus Cristo não finge. Parceria perfeita, É, né, pastor? só que Jesus Cristo não finge de ser Jesus Cristo, e o diabo também não finge de ser diabo. Não Aí brinque tá em os serviço. falsos mestres, os falsos crentes aí se perdendo, né? Por quê? Porque nesse fingimento, né? Lembrando que a verdade é verdade, a mentira é mentira, né? E céu é céu, inferno é inferno, e daí quem estiver morno ou em cima do muro pertence ao diabo. Com certeza. Muito bom, pastor. Então é isso, irmãos, né? Mais uma lição e reforçando mais uma vez, né? Postem lá o seu sim, dê o seu retorno, não deixe para a última hora. Quero reforçar mais uma vez, nesse formato agora de disponibilizar desde a terça-feira, tem a semana, praticamente a semana toda, né? Não deixe lá para o domingo, como diz o pastor João, às 23 horas e 59 minutos, para postar o seu sim, né? Adianta logo, né? Vai lá, já lê o livro, assista a aula e dá o seu retorno, faça os seus comentários, faça as suas colocações, que é muito bom para você e para nós também. Lembrando que quando a pessoa assiste antes, pastor Adelso, ela pode assistir várias vezes ali e ela tem tempo excedente para poder postar suas dúvidas, seus comentários, né, a sua participação. Às vezes a pessoa faz ali, como diz, assiste a aula ali, como diz o senhor, nos últimos segundos, querendo cumprir a tabela, mas não teve o aproveitamento. Então, assim, participem mesmo com interesse. E às vezes faz as pressas, né? Passando por cima, assim, para dar tempo para não ficar em branco, mas não é. O objetivo, é lógico, o sim é o importante, é porque você fez, mas o mais importante é o aprendizado, é o crescimento. Isso. A graça e a paz. Graça e paz, irmãos. Fique com Deus.